Observar os céus da região de Igatu, na Chapada Diamantina, é uma das paixões de Fernando Munareto. Para ele, a astronomia é importante para entender a complexidade da vida na Terra e dos fenômenos naturais. Ele é astrônomo e pesquisador. Paranaense, saiu de Curitiba em 1994. Percorreu diversas cidades do país e atualmente mora na Bahia, entre Salvador e a Chapada Diamantina. O Entre um Café e uma Prosa de hoje bate um papo sobre astronomia, meio ambiente e educação com Fernando Munareto. Fernando, seja muito bem-vindo à TV Caatinga. Obrigado, Anete. Fernando, muita gente, as pessoas ainda confundem muito essa questão entre astronomia e astrologia. Conta um pouco a diferença entre eles. É verdade, Anete. As pessoas confundem bastante, é comum isso, porque na antiguidade não existia essa distinção. Uma vez que os nossos ancestrais perceberam que pelo céu eles poderiam prever, por exemplo, as estações do ano, as enchentes, a época da seca, que são as estações, Então, eles também achavam que podiam prever a sorte da vida humana pelo céu, A palavra signo, em latim, quer dizer sinal. Então, pelos sinais dos céus, você podia fazer uma leitura da natureza. E quando chega o renascentismo, começa a separar a astrologia da astronomia. Então, a diferença básica é que a astrologia não é ciência, é uma tradição mística, enquanto a astronomia é ciência pura e aplicada. Então, não quer dizer que a astrologia não funcione, só estou dizendo que não é uma ciência. Essa é a diferença básica entre astrologia e astronomia. O senhor comentou sobre essa questão e a gente sabe que desde o início as civilizações eles buscam entender realmente o céu, o universo, as suas origens. E o Fernando, como é que ele começou a observar o céu e virou astrônomo? Uma boa pergunta, Nete. Minha história com a astronomia surge de um momento de reflexão, uma espécie de crise existencial, quem eu sou, de onde eu vim, o que é isso que me contém. E a partir dessas perguntas eu fui em busca de respostas e me deparei observando o céu e através da astronomia eu passei a compreender melhor a natureza, o mecanismo celeste, como é que funciona, passei a entender melhor a mim mesmo, ao meu semelhante, a sociedade onde eu faço parte, A astronomia, ela, mais do que uma ciência separada das outras, ela é a própria síntese do conhecimento científico, Então ela traz uma série de respostas importantes para o conhecimento pessoal, e a nossa relação com a natureza. Então a minha história com a astronomia surge um pouco disso, a tentativa de tentar entender melhor o mundo. Mas isso foi na infância, na adolescência, ou já foi agora já na fase adulta? Eu sempre tive um contato muito próximo com a natureza. Fui escoteiro desde pequenininho, ia acampar na casa dos meus pais. Eu costumava, aos finais de semana, dormir no terraço, ao ar livre, só para ficar observando as estrelas. Mas era uma questão assim mais de contemplação, Eu gostava, eu achava bonito. Foi aos 21 anos é que eu olhei para o céu e falei, poxa, eu vou viver a minha vida toda debaixo do mesmo céu, eu preciso entender como é que funciona essa mecânica. Então, a partir desse momento é que eu comecei a estudar astronomia para valer. E aí, o senhor comentando sobre essa questão da infância mesmo, A gente sabe que a infância é um período que as crianças estão muito curiosas, E é nesse período, principalmente durante as séries iniciais, disciplinas como ciências ou a própria geografia mesmo, As crianças se instigam por esse conhecimento, por essa busca, por essas curiosidades sobre o céu, sobre o universo, de onde viemos, enfim. E aí é nesse período também que os educadores, eu acho que se aproveitam disso, para tentar instigar e ser a mola propulsora mesmo para que essas crianças, através desses conhecimentos da ciência, busquem essas questões, busquem esse conhecimento mesmo. Conta um pouquinho pra gente, assim, o senhor trabalha com essa questão, tanto da questão da astronomia quanto da educação. Qual é a importância dessa relação dessas duas áreas, desses dois campos, para a formação dessas crianças, tanto a nível profissional mesmo, mais à frente, mas a nível humano, humanístico? É verdade, Anete.
As crianças, eles são verdadeiros filósofos naturais, né? Porque eles não têm preconceitos, eles não têm amarras, então eles fazem as perguntas mais difíceis, as perguntas que muitas vezes ainda não existem respostas para essas perguntas. E é muito gratificante trabalhar com as crianças, porque você vê, em curto prazo de tempo, você vê o resultado desse trabalho, né? E cada vez mais as escolas, as instituições de ensino estão atentas para proporcionar isso aos seus alunos, né? A questão da astronomia, ela permite que você faça um link entre várias outras matérias, como você citou, por exemplo, a geografia, né, a química, a matemática, a própria história. Então você consegue abordar uma gama de ciências a partir da perspectiva da astronomia. Então, cada vez mais escolas estão trabalhando isso, estão valorizando, né, esse tipo de atividade transversal, como eles chamam, né, e multidisciplinar. E essas novas gerações, elas parecem que têm uma facilidade maior para entender. Você vê as crianças pequenas já fazendo perguntas que para os adultos não fazem nem muito sentido, né? Você vê, Janete, que a gente começou até os anos 60, não existiam fotografias da Terra, imagens da Terra nos livros didáticos, eram ilustrações, né? Tem até uma música do Caetano onde ele fala a primeira vez que ele viu a Terra do espaço, né? Foi na cela de uma cadeia que eu vi as tais fotografias, uma música muito bonita. Então, as gerações anteriores não tinham a mesma familiaridade que as crianças, que os mais jovens têm demonstrado, e o mesmo interesse. Então, eu acho que é um ponto marcante da nossa época o fato de nós estarmos começando a conquistar o espaço, né, dando esse passo para ultrapassar a próxima fronteira. Esse é um dos eu diria que é assim que a nossa época será lembrada nos livros de história futuramente, como a época das primeiras navegações espaciais, né? E essa geração que está vindo, ela está antenada, ela está acompanhando, ela tem interesse. E é muito gratificante trabalhar com essa faixa etária. E aí a gente pode falar da questão das novas tecnologias, né? De que forma o senhor acredita e o senhor vê que as tecnologias estão ajudando cada vez mais a dinamizar, a sistematizar e a popularizar mesmo o estudo da astronomia, né? Você veja, por exemplo, hoje não existe uma nave aérea ou marítima que trafegue sem o uso de GPS. E cada vez mais os próprios carros estão usando. O que é o GPS? É o Sistema Global de Posicionamento via Satélite, né? Então é a astronáutica que nos proporciona o sistema via satélite, que serve também para televisão, telefonia, internet, monitoramento ambiental. Você vê, por exemplo, recentemente nós estivemos acompanhando uma intensa atividade de furacões no Caribe. Então a gente, com os satélites, por exemplo, a gente pode prever a chegada, a formação, desde a formação até a chegada de um furacão, por exemplo, de um fenômeno meteorológico em uma determinada região, avisando os moradores dessa região, você salvando vidas, né? O monitoramento ambiental e agrícola, você percebe as queimadas na Amazônia, as grandes estruturas agrícolas. Então, hoje a astronomia está tão inserida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, né? Quando você faz uma consulta ao relógio, ao calendário, você está fazendo uma consulta astronômica, porque o nosso calendário é um calendário solar, né? Baseado na posição do Sol, na posição da Lua, né? Então, as tecnologias hoje estão, eu diria que sem os frutos da astronáutica, por exemplo, né, nós teríamos um grande retrocesso tecnológico. Então é um caminho sem volta. A gente está caminhando nessa direção. Quando o senhor fala sobre a questão da astronomia, está tão mergulhada mesmo no nosso cotidiano, a gente vem muito à mente sobre a questão do meio ambiente e sobre a água, né? E aí a gente tem essa discussão hoje em dia tão forte sobre a questão do uso racional da água, né? Sobre a questão de políticas públicas em relação a ela. O que o senhor tem a falar em relação a essa relação mesmo, né, da água, da astronomia e do meio ambiente? Pois então, a água, do ponto de vista astronômico, a gente tem feito descobertas incríveis em relação à água. Até algum tempo atrás,
nós pensávamos que a formação da água estava um pouco restrita, né, a determinadas condições, como as encontradas na Terra. E hoje, com as sondas, mais recentemente a sonda Cassini, por exemplo, fez descobertas incríveis no sistema de Saturno, e a chegada também da nave Novo Horizonte em Plutão, a gente tem descoberto que a água ela é mais comum no universo do que se pensava a princípio, né? Então, e onde a água, a chance de haver formas de vida, ainda que primitivas, aumentam muito. Então, hoje a gente percebe que existe, a água é muito mais abundante no universo do que se pensava antes. No entanto, isso não basta, existem corpos com muita água no espaço, como por exemplo algumas luas de Saturno, como por exemplo Encélados, né, que possui um oceano global debaixo de uma capa de gelo, mas isso não é o suficiente ter água. É preciso ter todo um equilíbrio no sistema, como o encontrado aqui na Terra. E é importante que esse equilíbrio ele não só seja mantido, como seja cultivado. A astronomia ela vem trazendo uma visão planetária da coisa, né? Não só trazendo informações, como também valorizando o que já se sabe sobre o tema. Fernando, quais são os maiores desafios hoje do estudo da astronomia, né, aqui em nosso país? Tanto a nível acadêmico mesmo, dentro das universidades, quanto nos ambientes, nos espaços de debate, nos espaços de discussão. Olha, a astronomia, no meu ponto de vista, ela vem ganhando cada vez mais espaço, né, no mundo e na própria sociedade brasileira. Agora, a gente sabe que falta um investimento mais adequado na educação de uma maneira geral, né, em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia. Tudo isso está intimamente relacionado ao desenvolvimento da astronomia. Então hoje o Brasil, ele até porque vem passando uma crise econômica, né, já com algum período de tempo já se estendendo, mas o Brasil tem buscado parcerias com outros países, como a Ucrânia, a China, na busca de desenvolver a sua tecnologia espacial. Mas é o típico tema que precisa de investimento na base, que é na educação, né? Então, ainda nós temos um árduo e longo caminho a ser percorrido nesse sentido para melhorar o que a gente o potencial que o Brasil tem nessa área a ser explorado, né? Bom, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. O que mais te impressiona no universo? Olha, eu acho que é a vida. A vida é o que há de mais valoroso no universo, porque quando a gente vai estudar o universo, Anete, a gente percebe a imensidão da parte do universo que a gente consegue observar. A gente não conhece todo o universo. A parte do universo que os astrônomos estimam, a questão de tamanho, de idade, é o universo observável. E esse universo observável ele é realmente muito grande e algumas pessoas se sentem até um pouco oprimidas por essa imensidão. Mas uma das lições mais importantes que a astronomia nos ensina é que diante da imensidão do universo a gente não deve se sentir pequeno, a gente deve se sentir parte da sua grandeza, né? E uma parte importante, porque nós somos, de certa forma, por onde o universo se pensa, se percebe e toma consciência de si. O que seria da imensidão do universo se não fôssemos nós, seres vivos, seres humanos, para estarmos aqui percebendo essa grandeza? Então, o que mais me fascina nisso tudo é a condição da vida, o surgimento da vida e o que nós representamos nesse sistema. Fernando, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa, muito obrigada. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.